Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o nosso tema é o mesmo tema da última aula, né, que é atividade-chave logística. Então, agora nós vamos, como nós já falamos um pouco sobre isso, agora vamos falar sobre as outras atividades, que é atividades primárias e de apoio do setor logístico. As funções primárias e de apoio da logística empresarial. Né? Lembra também que nós falamos já na primeira aula desse módulo sobre a logística empresarial. Atividades primárias e secundárias. As atividades logísticas são divididas em duas grandes áreas. Então vamos ver quais são elas. Em primárias, que são aquelas que possuem importância fundamental para a obtenção dos objetivos logísticos de custo e nível de serviços requeridos pelo mercado. E as secundárias ou atividades de apoio, que são aquelas que dão suporte às atividades primárias. Então, são essas atividades, né, então, que são das atividades-chave da logística. Então, as duas atividades, as primárias e secundárias. As atividades primárias, que é o que? O transporte. É uma das atividades logísticas mais importantes, pois representa de 1 a 2/3 dos custos logísticos de uma organização. Nenhuma organização moderna pode operar sem providenciar a movimentação das suas matérias-primas e de seus produtos acabados para serem entregues ao consumidor final. Então, não tem como nenhuma organização, nenhuma empresa não ter providenciar toda essa movimentação através do transporte das matérias-primas para produzir o nosso produto. Então, continuamos, né? Nas atividades primárias de transporte. Para transportar seus materiais e suprimentos, as organizações precisam escolher adequadamente a melhor estratégia de distribuição. Qual o melhor transporte para a sua empresa? É importante destacar que essa atividade possui um custo importante que precisa ser administrado. Então, tem que ver qual transporte é mais importante para a sua empresa. Mesmo porque tem que ver qual é o custo, né, para precisar ser administrado, ou seja, o que é mais importante. A atividade primária 2. Então, a 1 a gente falou sobre o transporte, a 2 vamos falar sobre a manutenção de estoque. São as atividades necessárias para que a empresa possa assegurar a disponibilidade de seus produtos. Os estoques atuam como um amortecedor entre a demanda e a oferta do produto. Enquanto o transporte adiciona valor de lugar a determinado produto, o estoque adiciona valor de tempo. A grande preocupação da administração de estoque é manter os estoques baixos sem prejudicar o atendimento ao cliente. Então, essa manutenção, ou seja, fazer a manutenção do estoque, né? Manter os estoques baixos, no caso, para não prejudicar o atendimento ao cliente. E porque, se for manter os estoques também muito alto, pode ser que haja, né, a perda de alguns produtos. Vídeos de estoque, depois vou passar um para vocês. A atividade primária 3, ou seja, é o processamento dos pedidos. Então, nós abordamos já sobre a atividade primária, como é o transporte da matéria-prima, como é feita a manutenção e o estoque dessa matéria-prima, e agora o processamento dos pedidos. É uma atividade logística primária, pelo fato de ser um ponto de partida, que dá início ao processo na movimentação dos materiais.
Então, como o nome diz, né, atividade primária é o que é o ponto de partida. Como as demais atividades primárias, o processamento de pedido possui custos importantes para a organização. Quanto maior for o número de pedidos de uma organização ou empresa em dado período, maiores serão os custos de processamento. Então, quanto maior é esse número de pedidos, ou seja, todo esse processo de pedidos, maior serão os custos também desses processamentos. As atividades secundárias. Então, nós falamos sobre as atividades primárias, né, do transporte, da manutenção de estoque, do processamento de pedidos. As atividades secundárias têm a armazenagem, o manuseio dos materiais, a embalagem, os suprimentos, o planejamento e o sistema de informações. Então, a armazenagem é constituída por um conjunto de funções de recepção, descarga, carregamento, arrumação e conservação de matérias-primas, produtos acabados ou semi-acabados. Pode-se definir a missão da armazenagem como compromisso entre os custos e a melhor solução para a empresa. Já o manuseio dos materiais se refere à movimentação dos produtos no local da armazenagem, desde o recebimento até a saída dos mesmos. Toda a movimentação gera um custo, então é muito importante movimentar o mínimo possível. O manuseio pode ser feito de forma manual ou através de equipamentos como carrinho hidráulico, que é muito utilizado dentro das empresas. A embalagem. Então, o que seria a embalagem? A embalagem é conforme os produtos é embalado, ou seja, conforme cada tipo de produto. Mesmo porque a embalagem é uma das mais importantes, né? Então, porque se a embalagem estiver danificada, dependendo do jeito que estiver danificada a embalagem, pode ser que não consiga fazer esse manuseio dos materiais. O suprimento. O suprimento é o item administrado, movimentado, armazenado, processado e transportado pela logística. Cadeia de suprimentos é o conjunto dos materiais necessários para o funcionamento de uma empresa comercial ou fabricante. Já o planejamento, ou seja, tem que ter todo esse planejamento dos produtos, das atividades logísticas, fazer todo o planejamento, desde quando entra o material, desde quando faz a armazenagem de todo esse material. Então, é feito todo um planejamento. Então, não é simplesmente chegar lá e deixar a mercadoria e sair. Tem que fazer todo um planejamento desse material. Já o sistema de informação é uma ferramenta que interliga as atividades logísticas num processo integrado. Esse processo integrado é constituído por 4 níveis de funcionalidade: as transações, controle de gestão, análise de decisão e o planejamento estratégico. Então, essas são todas as atividades secundárias. Continuamos então, né, a armazenagem que nós falamos, que é a atividade que envolve o gerenciamento dos espaços físicos necessário para manter os materiais estocados, seja dentro da fábrica ou em locais próximos aos clientes, CDs. As atividades de armazenagem envolvem ações com a escolha do layout do armazém, a localização, equipamentos de manutenção e a recuperação de estoques e recursos humanos e financeiros dentro da empresa. Depois tem o que é o manuseio. Esse manuseio, que é o manuseio dos materiais,
é uma atividade de movimentação de materiais no local da estocagem, que pode ser transferência de materiais de estoque para a linha de produção, ou dessa para o estoque de produtos acabados à espera do despacho.